São 9h40 da noite, a gente chegou agora há pouquinho do veterinário e a gente descobriu que a Yuquinha vai ter que fazer uma cirurgia ainda essa semana. Parece até um pouco irônico que não muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a raça do Maltês, falando sobre a Yuka e comentando como quase nunca, né, ela fica doentinha, que não é um animal, não é uma raça que acaba ficando doentinha muitas vezes. E, por ironia do destino, ela acabou pegando essa infecçãozinha. Então, a Yuka, ela tem 9 anos e ela não é esterilizada. É uma cirurgia que a gente sempre pensou em fazer, mas sempre acabou prorrogando. E o meu conselho pra você é que não faça isso. Se você realmente não tem interesse de fazer com que o seu cachorrinho cruze e tenha filhotes nem nada disso, eu recomendo que vocês façam essa cirurgia de esterilização, né? Pra retirada do útero dela o antes possível, pra poder evitar que coisinhas assim aconteçam. Quando a Yuka entrou na minha vida, no começo eu queria assim que ela tivesse filhotinho, porque eu pensava no quão fofinho seriam os filhotes e tudo mais. Mas aí, conversando com algumas pessoas que têm Maltês e alguns veterinários, inclusive a veterinária dela, me recomendaram de, se eu pudesse, onde fizesse muita questão de evitar que ela tivesse filhotes, que ela cruzasse. Por quê? Porque a Yuka é muito pequena. Então, assim, é por isso que muita gente acha, inclusive, que ela é bebê. Eu sei que o Maltês é uma raça de cachorrinhos pequenos, mas a Yuka é, tipo, menor que 95% dos Maltês que eu conheci na minha vida. Então, assim, a veterinária sempre falou pra mim que se eu quisesse que a Yuka cruzasse um dia, eu tinha que encontrar um macho que fosse do tamanho dela ou menor. Porque no caso de acabar cruzando com um cachorrinho maior do que ela, podia fazer com que os filhotes fossem muito grandes e acabassem fazendo com que ela não aguentasse nem a gravidez e nem muito menos o parto. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu desisti de que ela tivesse filhote. Eu decidi que ela não iria cruzar e que eu não ia fazer ela correr esse risco. E é nesse momento que eu deveria ter decidido fazer a cirurgia dela de esterilização, porque já que não ia cruzar, né, pra que fazer com que ela tivesse cio e tudo isso. E nesse ponto que eu errei. Acabei prorrogando muito, acho que com medo dela passar por uma cirurgia, porque queira ou não queira, uma cirurgia é sempre perigoso. Também pela questão financeira, porque é muito caro a cirurgia, a internação e tudo isso. Mas, no final das contas, acaba que a gente prolonga, às vezes, um problema, né? Poderia não ter acontecido nada em nenhum momento, como até agora não aconteceu. Ela realmente teve cios, assim, mais complicadinhos. Teve gravidez psicológica, teve leite. E aí tinha que tomar remédio pra fazer o leite, né, sair, não endurecer e tudo mais. Então, assim, tudo isso que a gente poderia ter evitado ela passar se a gente tivesse feito a cirurgia antes. Mas, enfim. No domingo à noite, ela vomitou. E a Yuka não é de vomitar, como eu falei aqui no outro vídeo, que eu realmente não menti, ela não é de ficar muito doente. Então, ela vomitou, a gente achou estranho, e a gente já tinha achado que ela tava perdendo peso. A gente tava achando ela mais levinha, tocava nela, tava sentindo mais os ossinhos, mais do que o normal. E por conta disso, a gente já tava querendo levar ela no veterinário só pra dar uma checada. E aí, quando chegou no domingo, que ela acabou vomitando, e ela tava com uma meio dor de barriga, assim, não chegava a ser diarreia, mas tava com meio dor de barriga. Chegou segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi levar ela no veterinário. E aí, quando a veterinária dela, que é a veterinária dela de toda a vida, analisou e viu que ela perdeu, tipo, quase 300 gramas, que pode parecer pouco, mas pra uma cachorrinha que pesava 2 quilos, 300 gramas é bastante, né? Quase um quarto do peso dela. E ela começou a ficar preocupada. Porque o cio dela esse ano, ela tava no cio em janeiro, e o cio dela foi meio estranho, ela sangrou por muitos dias. E aí depois parou de sangrar, voltou a sangrar novamente depois de umas 2 semanas, por uns poucos dias também. Enfim, pela questão dela ter perdido peso e agora tá vomitando e tal, daí a veterinária dela quis fazer um exame de sangue. E aí no exame de sangue deu uma infecção, que ela realmente estava com infecção, com inflamação, e podia ser o que ela suspeitava que poderia ser, né, essa inflamação, essa infecção de útero. Ou poderia simplesmente ser uma infecção intestinal. A gente comprou semana passada pra ela uns biscoitinhos, de uns biscoitos que ela nunca tinha comido, e pode ter sido isso. De repente ela não se deu bem com os biscoitos, tinha dado uma infecçãozinha intestinal. A gente já parou, inclusive, né? No domingo mesmo que ela vomitou, a gente parou de dar o biscoito. Mas enfim. Só que aí, na dúvida, a veterinária dela quis fazer uma ultrassonografia, exatamente pelo medo de ser essa infecção de útero. E aí, beleza, ela marcou uma ultrassonografia assim meio urgentinha, né? Conseguiram vaga pra gente só hoje à noite. Aí a gente fez agora a ultrassonografia nela e deu realmente essa infecção
no útero, essa inflamação do útero, o que significa que ela vai ter que operar e ela vai ter que remover o útero dela. Como a infecção ainda não tá muito séria, muito desenvolvida, ela ainda não tá com pus no útero, o útero não tá cheio de pus nem nada, não é tipo em caráter de urgência, tipo, ela não tinha que operar hoje, nem amanhã, nem tudo mais. Mas a veterinária falou que o antes possível, melhor pra ela. Então ela vai operar na sexta-feira, poderia operar amanhã, na quinta-feira elas não tinham hora, já tinham umas cirurgias pra fazer. Eu acabei decidindo junto com a veterinária marcar pra sexta-feira de manhã, porque daí eu posso pegar livre no trabalho sexta-feira pra poder acompanhar ela na cirurgia e aproveito e já fico com ela todo sábado e todo domingo pra, né, esses primeiros dias da recuperação da cirurgia, que ela vai estar mais molinha e vai precisar de mais atenção, eu posso ficar com ela o dia inteiro, né, não preciso voltar pro trabalho nem nada disso. Mas enfim, e aí é isso, o coraçãozinho tá do tamanho de um grão de arroz. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada pela Yuka, e por mais que eu sei que uma cirurgia de retirada do útero é uma coisa que se faz muito, não é tipo uma coisa, não é o fim do mundo, não é uma coisa, sabe, estranha, muitos cachorros passam por isso, mas pelo fato dela já ter 9 anos, pelo fato de ela já tá com inflamação, não sei se tipo uma cirurgia porque sim, sabe, é uma cirurgia porque precisa ser feita. Tudo bem, o exame de sangue dela, parte dessa da infecção, né, deu tudo, o resto deu todo normal, então assim, as veterinárias falaram que não tem que me preocupar, que vai estar super de boa, mas, né, mãe é mãe, né, e eu, claro, tô preocupada, Tom também, a gente tá bem aflito e tal, mas não tem muito o que fazer, vai ter que operar, e é isso. Então, sexta-feira de manhã a gente vai levar ela lá, e aí eu já venho aqui, já conto pra vocês como é que foi a cirurgia e contar um pouquinho de como é a cirurgia, como é o pós-operatório, como são os cuidados. Hoje mesmo ela já começou a tomar um antibiótico, pra tomar uns diazinhos antes da cirurgia pra poder, né, conter essa infecção e não piorar até sexta-feira. E depois também, né, da cirurgia eles falaram que ela vai tomar mais ainda por alguns dias um antibiótico e também um anti-inflamatório, que é normal, quando você faz a cirurgia você tem que tomar as duas coisas. Mas é isso, torçam aí pela Yuquinha, tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu já conto aqui pra vocês como foi a cirurgia, como foi a experiência e tudo mais. Mandem boas energias, tá, pessoal? Tchau! Passado agora um pouco do susto da notícia, eu acho que eu comentei antes, não me lembro, mas ela perdeu um pouco de peso, né, nesse último mês. Ela perdeu tipo umas 300 gramas, que para o pezinho dela é bastante significativo. Mas fora isso, ela tá bem de boa, assim. Ela vomitou só no domingo, mas na segunda mesmo eu já levei ela no veterinário e aí a vet dela deu uma injeção e ela não vomitou mais. E fora isso, ela tá tranquila. Ela tá realmente com menos apetite, ela tá comendo menos. Mas ela tá aí o quente sempre, assim, alegrinha e tal. De comportamento, assim, não notei muita diferença. Ela tá alguns momentos, assim, mais quietinho que outros. Mas ela sempre é assim, ela é tranquila. Ela tem muita energia de brincar e tal, mas também ela tem muito de ficar tranquilinha. Tipo, deitadinha, assim, tranquila do lado da gente. Então, em relação a isso, a gente não notou uma diferença muito drástica. Uma coisa, assim, que a gente notou é que ela tá fazendo uns xixis muito maiores, digamos assim, sabe? Ela sempre fez um xixizinho muito pequenininho. E nos últimos dias, assim, uma coisa que a gente notou também é um xixis um pouco maiores, principalmente durante a manhã. Mas daí a gente também pensou que podia ser por causa do frio,
porque ela tá dormindo a noite inteira sem levantar aqui na cama com a gente. E aí, não sei, enfim. São essas coisas que às vezes a gente nota, mas acha que pode ser besteira. E aí, quando vai juntando uma coisa na outra, na verdade, a gente vai vendo que poderia, né, ser um indicativo de alguma coisa. Então, se vocês estão notando alguma diferençazinha no cachorrinho de vocês e tudo mais, não custa levar, né, no médico pra dar uma checada, só pra, sei lá, pra dar uma conferida, prevenir, né? Enfim. Menina, essa maquiagem de carnaval destruiu a minha cara. Na verdade, eu não sei se foi a maquiagem de carnaval ou... Olha, olha que coisa horrível que tá a minha pele. Dá pra ver, né? Eu acho que não foi nem a maquiagem em si. Eu acho que pelo fato de ter acabado meu demaquilante, quando eu cheguei em casa, eu descobri, né? Me lembrei que tinha acabado meu demaquilante. Tinha esquecido de comprar antes de sair. E aí tive que tirar a maquiagem de qualquer jeito. Eu tirei com sabão mesmo, normal de corpo. Com bucha, porque tava muito grudado. Tinha muito glitter na sobrancelha, com cola e tal. E eu acho que além, né, de ter usado um bucha, sabão normal e tal, eu acho que também acabou que não saiu totalmente, né? E aí acabou dando umas espinhas, assim, deixando essa pele bem cagada. Mas enfim, esse não é o assunto, né, que eu vim conversar aqui. A gente vai agora dormir, ela normalmente dorme com a gente, ela tá lá com o Tom já deve estar vindo com ela. E é isso. Agora essa ansiedade até sexta-feira. E é isso, boa noite.